Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Estamos em julho de 2020, ainda sob uma pandemia causada pelo coronavírus. O meu nome é Sidney Rodrigues, sou professor da Escola Bíblica na Igreja Vale do Pitimbu e hoje nós vamos estudar o capítulo 16 de Juízes. Então eu peço a você que leia todo o capítulo 16 de Juízes. Depois que você fizer a leitura, nós vamos pontuar alguns dos versículos que acreditamos ser importante para esse momento nos aprofundar sobre eles. Eu estou gravando essa aula de casa, então eu fiz alguns slides para vocês e a aula vai estar num formato diferente, mas eu espero que vocês gostem. Então aqui no primeiro slide a gente vê que no versículo 1 do capítulo 16 de Juízes diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Nesse primeiro versículo, nós já observamos a importância de como utilizamos nossos olhos. Sabemos que tudo que vem à nossa mente, as visões que temos, é trabalhada pelo nosso cérebro. Então, nós estamos estudando Sansão e nós observamos que Sansão era uma pessoa impulsiva, era uma pessoa que se deixava levar por paixões, era uma pessoa que não podia ver uma mulher bonita que ele queria namorar ou casar. Então, daqui desse primeiro versículo a gente já pode tirar uma lição. Que lição é essa? A maneira que utilizamos os olhos pode nos levar ao pecado. Então, entenda, se você estiver focado na palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, internalizando essa palavra, praticando, você vai perceber que com o tempo, aquilo que você olha, você pode trabalhar de uma forma boa. Tudo que você vê, você pode enxergar de uma forma positiva, de uma forma que te traga crescimento e que traga um relacionamento saudável seu com aquilo que você está vendo. Eu trouxe aqui o Provérbios 3:21, que ele diz: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Eu destaquei aqui em verde, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque essa sabedoria verdadeira é a sabedoria que vem do alto. É aquilo que Sansão deveria ter guardado, que é aquela sabedoria que foi ensinada para os pais deles para os pais dele de geração em geração, e que hoje vem a você através da palavra da Bíblia escrita, palavra escrita, para você consultar, para você estudar, para você verificar o que Deus quer que você adote na sua vida. Essa sabedoria vai te ajudar a utilizar bem os teus olhos. E outra coisa é o bom siso, que é o bom senso. Deus vai te dar discernimento se você estiver orando, se você estiver lendo a palavra. Deus vai te dar discernimento para saber se aquilo ali que você está enxergando é bom ou não para você. Então, é muito importante a maneira como você utiliza os seus olhos. Um outro versículo que eu destaquei para a gente foi o 3 de Juízes 16. Diz assim: Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, e então se levantou, e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Como eu disse a vocês, Sansão
encontrou essa prostituta e foi passar com ela algumas horas. Quando foi por volta da meia-noite, ele, já tendo percebido que os soldados filisteus, querendo emboscá-lo, cercaram a cidade de Gaza, os portões da cidade de Gaza, ele, com a força dada por Deus, essa força descomunal que a gente já viu que ele rasgou um leão no capítulo 14, e no capítulo 15 ele, usando uma queixada de jumento, matou 1000 filisteus. Então, com essa força descomunal que ele tem, dada por Deus, ele arranca as portas, os portões de Gaza, coloca sob os ombros e sai carregando esses portões até o cimo do monte que olha para Hebrom. Ele caminha uma distância longa. Os comentadores afirmam que ele, alguns comentadores afirmam que ele caminhou mais de 60 quilômetros, aproximadamente 64 quilômetros, com essas portas sob o ombro. Outros afirmam que não sabem exatamente quantos quilômetros ele andou com essas portas pesadas, esses portões pesados sobre os ombros, mas que subiu no monte que dava para olhar para Hebrom. E a gente percebe que, independente de ser mais de 60 quilômetros com esses portões pesados nos ombros, ou ser alguns quilômetros, é uma façanha que só podia ser feita por alguém que estava tomado pelo Espírito do Senhor, e por alguém que tinha recebido essa dádiva da força, esse talento, essa habilidade por Deus, certo? Então, Sansão faz essa atitude de que tinha uma força descomunal, e os soldados filisteus, com medo, não o atacam. Não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia não relata que eles tentaram atacar. Então a gente entende que eles ficaram com medo daquela ação, daquela demonstração de força feita por Sansão, e aí eles não o enfrentam nesse momento. Sansão sai com os portões, com os portões nos ombros, inibindo a ação desses soldados filisteus. A gente percebe também aqui, nos versículos 4 e 5 de Juízes 16, que um pouco depois disto, Sansão ele se apaixona novamente, dessa vez por Dalila. Diz assim os versículos: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê o que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E daremos cada um 1.100 ciclos de prata. A gente já conversou sobre isso, que Sansão, ele não podia ver uma mulher bonita, mas as mulheres eram bonitas, mas não temiam o Senhor Deus. Elas não tinham os costumes do povo judeu, os costumes eram totalmente diferentes, e ele se apaixonou por Dalila, que era uma mulher gananciosa e dissimulada. Então a gente percebe aqui que os príncipes filisteus prometeram a pagar para ela 1.100 ciclos de prata.
Um ciclo de prata é mais ou menos 11,4 gramas. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver isso aí. 11,4 gramas. Então, 1.100 ciclos de grama vai dar aproximadamente, ciclos de prata vai dar aproximadamente aí 12,5 quilos de prata. Então isso ela ia receber de cada um dos príncipes. E a Bíblia diz que os príncipes, então, tinha mais de um príncipe. Hoje, cada grama de prata vale aproximadamente R$ 3.000. Naquela época a prata tinha um valor muito maior. Então por aí você tira, né? Como ela deve ter ficado tentada e feliz por essa proposta. Ela ia ter dinheiro aí para ter uma vida bem confortável por muito tempo. Então a missão dela era descobrir qual era a fraqueza de Sansão e entregá-lo para os filisteus. Então ela começa dissimuladamente a insistir uma prova de amor de Sansão, e essa prova de amor era que ele revelasse qual seria a fraqueza dele. Antes de dizer verdadeiramente qual é a sua fraqueza, ele conta 3 histórias para ela. A primeira, ele fala sobre 7 tendões frescos. Então, ele fala que se ela o amarrasse com 7 tendões frescos, ele seria derrotado. Então, se você ver aí no versículo 9, né, você vai perceber que ele é amarrado com 7 tendões frescos, mas quando ela simula que grita, simulando que os filisteus vinham atacá-lo, ele se acorda e quebra os tendões, né? Parte os tendões. E aí ela percebe que não era verdade que ele tinha contado. Então ela insiste mais uma vez. No versículo 12 a gente vai ver que ele diz que se fosse amarrado com cordas novas, ele seria enfraquecido. E aí ela tenta as cordas novas, tendo no quarto dela, na casa dela, tinha um outro cômodo, onde os soldados filisteus ficavam aguardando para, caso desse certo a investida dela, ela chamaria os soldados filisteus, e os soldados filisteus conduziriam Sansão para a prisão, o prenderiam. Então ela tenta as cordas novas, mas mais uma vez, ele, quando é acordado, quando ela grita, Sansão, os filisteus vêm te pegar, e aí quando ele acorda, ele quebra, parte as cordas novas, e ela percebe que mais uma vez que ele mentiu. E no versículo 14, a gente percebe que ela testa a terceira vez, que ele disse que se ela tecesse as tranças dele com a ardidura da teia e firmar com um pino de tear, ele seria enfraquecido. E aí aqui eu trouxe para vocês uma foto aproximada, uma imagem, né? Um desenho, uma imagem aproximada do que ela deveria fazer com o cabelo de Sansão, com as 7 tranças do cabelo de Sansão, para que ele fosse enfraquecido. É bom lembrar que o número 7, para o judeu, era um número de abundância, né? Então, Sansão tinha 7 tranças para lembrá-lo que a vida do Espírito Santo, do Senhor, na vida dele, deveria, o agir do Espírito Santo, a forma como ele se relacionava com Deus, deveria ser abundante, deveria ser um relacionamento intenso, de verdadeira entrega dele para o Senhor. Mas a gente percebe que isso não aconteceu. Da parte de Sansão, claro. Um relacionamento, como a gente já viu,
diversas vezes, né? Você tem que andar junto, né? Tem que andar junto com Deus para estar se relacionando com Ele. Então aqui no versículo 15 de Juízes 16, a gente vai ver que então Dalila, ela disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Aqui Dalila faz a chantagem emocional, né, que nós sabemos que, do mesmo jeito que Sansão foi acometido por uma paixão e não enxergava os defeitos de Dalila, muitas vezes qualquer um de nós pode passar por isso, pode se apaixonar e começar a não enxergar os defeitos da outra pessoa, não enxergar as falhas, os testes que ela anda fazendo com você, cada vez te exigindo mais. E se a gente não se entregar a Deus, não orar e não ver se Deus quer aquilo pra gente mesmo, se é aquela pessoa que Deus quer ao nosso lado, se é dessa forma que deve ser o seu relacionamento, Deus, você não se entregar a Deus verdadeiramente, você vai perceber que as coisas não dão certo no final, né? Como não deu para Sansão. Então ela faz a chantagem emocional e aí insiste várias vezes, né? Se a gente ler os versículos 16 e 17, vai dizer: importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então, o versículo 16 diz que apoderou-se da alma de Sansão uma impaciência, e essa impaciência fez com que ele falasse a verdade para Dalila, como realmente poderia ser enfraquecido. E aqui é interessante a gente tirar mais uma lição. Faltou a Sansão o domínio próprio, o autodomínio. E como a gente sabe, né, o fruto do Espírito, um dos seus ramos, né, dessa árvore, vamos dizer assim, que é o Espírito, é justamente o domínio próprio. Então, o domínio próprio precisa fazer parte da vida do cristão. Diz aqui o Provérbios 16, no versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, o ser humano, o cristão, precisa dominar a si mesmo. Ele precisa buscar em Deus, buscar na palavra, buscar através da oração, essa forma de se autodominar, não se deixar levar pelos olhos e pelas situações que estão acontecendo com ele naquele momento, né? Então, faltou a Sansão, em vez de se aperrear com o que tinha dito, da insistência, com a insistência de Dalila, faltou a ele domínio próprio de não revelar aquela pessoa que ele ainda não tinha confiança, certo? Em falar sobre um determinado assunto. Então, no versículo 20, a gente vai ver que após ela descobrir qual é a fraqueza de Sansão, né, ela entrega, ela chama os filisteus, vê que ele está fraco, então ela chama os filisteus e os filisteus o capturam. Diz assim o versículo 20: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele.
ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Esse trecho do versículo a gente fica se perguntando: será que hoje o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se retira de nós? Então, eu trouxe aqui para vocês. É claro que hoje o Espírito Santo não se retira de nós. Eu trouxe aqui 2 versículos que vão mostrar a você que o máximo que pode acontecer hoje é o Espírito Santo se entristecer com algum pecado que você anda fazendo, ou algum pecado que você possa fazer, e que é importante demais que você evite estar pecando para não entristecer o Espírito do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 6, versículo 19. Diz assim: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, o apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz: o corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós. Ele está afirmando aos Coríntios que todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador são novas criaturas, que em seu corpo está contido o Espírito Santo. Então, se está contido o Espírito Santo em você, e ali você passa a ser um santuário do Espírito, você deve cuidar bem do seu corpo, cuidar bem da sua mente e cuidar bem da parte espiritual. Como já te disse, como você cuida da parte espiritual? Orando e lendo a Bíblia, que é onde vai te dar base espiritual para você ter sua caminhada aqui na Terra. Então quando eu faço coisa errada, o que é que acontece? O Espírito Santo não saiu de mim quando eu faço coisa errada? Não. O Espírito Santo, ele só se entristece. Se a gente ler aqui Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Quando você peca, você entristece o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Então, diferente do que acontecia lá na época de Sansão, hoje o Espírito Santo não se retira de você. O Espírito Santo se entristece. Então é bom que você reflita, né? E tenha convicção de que não deve estar procurando pecar. Pelo contrário, você deve procurar melhorar a cada dia, buscar aprender mais do Senhor Jesus Cristo, com a leitura da palavra bíblica e com as orações, pedir força, discernimento para fazer o que é certo. Aqui no versículo 30, estamos quase acabando, diz assim: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Nós vimos que quando nós lemos todo o capítulo, nós vamos ver que tem trechos que falam que os filisteus prenderam Sansão e humilhavam ele, levando inclusive para um local onde era um local de divertimento para os filisteus. Então eles ficavam ali reunidos, humilhando Sansão, mostrando como se fosse um troféu, né, da vitória deles sobre o povo de Israel. E nessas humilhações, Sansão ora, clama, pede a Deus que lhe dê mais uma vez força, aquela força sobrenatural que Deus deu a ele desde o nascimento, e que ela se foi quando o acúmulo de pecado dele chegou ao máximo, ao cume,
que foi com o corte do cabelo, que era as 7 tranças simbolizavam aquela sinal de reverência, de abundância de Deus na vida dele. E aí quando teve esse último corte da relação dele com Deus, ele perde as forças, e nesse momento aqui que ele está sendo humilhado, ele pede, ele ora a Deus que Deus lhe dê força mais uma vez, para que ele mate todos aqueles filisteus que ali estavam e aqueles príncipes que estavam zombando dele. E aí vem pra gente aquela pergunta: será que isso que Sansão fez foi correto? Orar pedindo a Deus força para se vingar? Então eu trouxe aqui para vocês. Sansão clamou no momento certo, né, um momento que estava sendo humilhado, mas com o objetivo errado. A gente, lendo aqui o Salmo 51, 11 e 12, a gente vai perceber que a gente deve pedir a Deus que Ele nos dê alegria, que nos sustente, que nos dê discernimento para enfrentar as mais diversas situações ruins que podem acontecer com qualquer ser humano, mas de uma forma saudável, que a gente passe por esse momento de uma forma saudável. Então diz assim, Salmo 51, 11 e 12: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então Sansão, ele poderia ter orado pedindo a Deus que o relacionamento dele fosse restaurado, que ele pudesse seguir melhor o Senhor, a vontade do Senhor, e não que ele tivesse orado, e não ele orar para se vingar. Aí você diz, não, mas ele... E aí, o que acontece? Ele orou pedindo para se vingar e Deus deu a força a ele e ele derruba o teto do local onde eles estavam reunidos e mata 3.000 homens, inclusive todos os príncipes filisteus estavam lá no local. E aí? Aí eu te digo que as promessas de Deus sempre se cumprem. Nós vimos no início da vida de Sansão, ele foi escolhido para ser um juiz que venceria diversas batalhas sobre os filisteus. E se ele não tivesse tomado caminhos de se afastar da palavra, ele teria vivido muito mais. Nós vamos ver que no finalzinho do capítulo de Juízes 16, a gente vai ver que ele só foi juiz por 20 anos. E um homem com aquele vigor, com aquela força que ele tinha, com aquela saúde que ele tinha, poderia ter sido um juiz muito mais importante, muito mais grandioso, poderia ter vivido por muito mais anos, e não viveu porque procurou sempre caminhos difíceis, procurou sempre se desviar da palavra, dos costumes que o pai dele aprendeu e que passou para ele, que eram costumes dados por Deus ao seu povo. E por ignorar esses costumes, ele terminou tendo uma morte dessas, né? Diz assim, Josué 23:14: Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todos vós sobreviveram, nenhuma delas falhou. Então, tudo que Deus promete vai ser cumprido. Então, Deus prometeu que o povo filisteu vai cair diante do povo de Israel, dos judeus, e isso vai acontecer. Nesse momento, o povo filisteu
perdeu mais uma batalha, sofrendo um baque enorme, porque perde todos os seus príncipes e mais de 3.000 pessoas. Né? E isso tudo porque é para se cumprir a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, eu agradeço a vocês por terem passado esse tempo aqui comigo. Qualquer dúvida, você pode enviar para as redes sociais. Eu coloquei para vocês o Instagram da Igreja BVP, o Facebook e o WhatsApp do nosso pastor Luiz. Quero também agradecer ao irmão Arthur, que vem gravando e editando todas essas aulas, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Até a próxima.